O nosso vídeo hoje eu quero abordar aquele tema relacionado com a reunião do presidente com os ministros, que foi gravada e que foi requisitada pelo STF, porque Sérgio Moro, ele disse que naquela ocasião o presidente havia pressionado ele em relação à questão da Polícia Federal. O STF pediu a fita, resolveu divulgar ela e existem diversos trechos daquela reunião aqui na internet. Existem trechos completos, mais de 1 hora de duração, e existem trechos em partes. Eu resolvi pegar uma parte daquela reunião que eu considerei assim a mais importante para fazer este vídeo daqui. O trecho que eu peguei, eu considerei assim muito importante, mas muito importante, muito sério o que o presidente falou. E eu resolvi deixar ele bem organizado e dividir em partes. Eu vou fazer aqui a consideração de 3 partes do que ele falou. E em um próximo vídeo eu vou considerar mais 2 partes. Então vão ser 2 vídeos. Aqui é o primeiro e depois haverá o segundo vídeo para tratar desse assunto. E o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou apresentar aqui um trecho do que o presidente falou e depois eu volto para fazer algumas considerações para dar a minha opinião. A primeira parte que nós vamos ouvir aqui, o primeiro trecho, o presidente ele fala a respeito de falta de informações e ele também fala a respeito da família dele. Vamos ver o que o presidente ele falou a respeito e na sequência eu volto para dar a minha opinião. De informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os outros que tem oficialmente desinformam. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado, que são de informações que eu tenho. Então, pessoal, muitos vão poder sair do Brasil. Quando eu quero sair, ver a minha irmã de Eldorado, conta do Cajati, o coitado do meu irmão capitão do exército na Admira, tá tudo se fudendo, pô. Porque é perseguido o tempo todo. Na posta da Folha de São Paulo, diz que meu irmão foi expulso de um açougue de registro, que estava comprando carne sem máscara. Comprovou no papel, estava em São Paulo esse dia, o dono do restaurante, do açougue, falou que não estava lá. E fica por isso mesmo, isso aqui é problema dele, né? Mas é a putaria o tempo todo a me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, um amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final. É o seguinte, o presidente, conforme você percebeu, ele se queixou de informações, que ele deveria receber informações e não está recebendo. Pior ainda, ele disse que em alguns casos ele prefere até não receber nada do que ser desinformado. Veja, um presidente pode ser aqui do Brasil, de qualquer outro país do mundo. Um presidente, ele
na verdade, ele não precisa de informação. Ele necessita de informação. Um presidente, ele não pode ficar sem saber o que é que está acontecendo no país no qual ele governa. O Brasil é um país muito grande. Existem muitas fronteiras aqui no Brasil. Somente para vocês terem uma ideia, a fronteira que existe lá no Paraná, aquela Foz do Iguaçu, que é chamada de Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. Aquela dali é uma das fronteiras mais movimentadas do mundo. Ali passa-se de tudo, e até com uma certa facilidade. O cara pode colocar armas aqui no Brasil, drogas, outros tipos de contrabando, terroristas podem entrar aqui, pode sair. Ali é uma das fronteiras mais movimentadas do planeta. Você consegue imaginar o presidente sem ter informações, por exemplo, a respeito do que acontece ali? O que é que está vindo de lá para cá? O que é que está saindo daqui para lá? Você consegue imaginar uma série de outras questões, aeroportos, portos, nessa época de movimentação intensa, essa questão de gripe de chinês, uma série de assuntos, enfim, e o presidente ficar sem informações? Como é que ele vai administrar o país? O país, ele já não está sendo fácil de ser administrado, porque aquela merda lá, aquele bando de vagabundos lá, aquela porcaria de STF não ajuda. Aqueles vagabundos também lá do Congresso, os que fazem oposição ao governo, também não ajudam. Agora você avalie ele, o presidente, sem informações, cercado por esse bando de vagabundos. Além desse STF e Congresso, ainda tem a mídia, e ele sem informações. Como é que o presidente vai fazer? Então, corretamente, ele reclamou de maneira justa dessa falta de informações. E relacionado com isso, ele abordou a questão da família dele. O presidente, ele está corretíssimo. Se amanhã ou depois aqui o Brasil for assumido pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSDB, qualquer um desses vagabundos que tem aqui, e não são poucos, apoiado por essa mídia de canalha, mas esse STF de ladrão, de bandido, de vagabundos, a família dele está realmente em risco. Ele também vai estar em risco. Então ele corretamente demonstrou preocupação com a família dele, com os filhos. Para que vocês possam ter uma ideia, a mãe do presidente é uma senhora que tem mais de 80 anos de idade. Tempos atrás, teve um jornalista, um vagabundo, um canalha, bandido. Esse vagabundo, ele foi fazer uma entrevista com a mãe do presidente, com uma senhora, e ele tentou induzir a mãe do presidente para que ela dissesse alguma coisa que ele pudesse usar para prejudicar o presidente. Então veja o nível dos canalhas, dos filhos de puta, dos vagabundos aqui no Brasil. O sujeito tentou induzir uma senhora a falar mal do próprio filho, que é o presidente do Brasil. Então, de fato, ele está corretíssimo em ter preocupação com a família dele. O segundo vídeo que nós vamos ver aqui, nessa segunda parte, o presidente, ele aborda a seguinte questão: ditaduras, liberdade e armas. Vamos ver aqui um trecho, eu volto em seguida para dar a minha opinião.
aqui da brincadeira. Eu tenho um garoto aqui, com todo respeito, BNDES. Eu conheci, ele usava calção lá. Ele veio dos Estados Unidos pra cá, porque tá muito bem lá. Veio pra cá, tentar mudar o Brasil com 20 de Paulo. E a vida que faz dele, que considera o Paulo. Ele chama isso. Eu não lembro dos pais, não você. Mas a gente está investindo aqui. Todos nós temos que pensar nisso. Porque esses filhos de mãe daquela, é a nossa liberdade. Olha, como é fácil, como uma ditadura, como é fácil. O povo da América, por isso que eu quero, justiça e do defesa, que o povo se abre, que a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer, vai pôr uma ditadura aqui. Que é fácil para nós, facílimo. Bosta no prefeito, faz um bosta no mercado, algema e deixa de mulher de casa. Sim. Pois bem, nesta parte do vídeo, o presidente ele deixa claro o quanto ele se preocupa com aqui no país se implantar uma ditadura. O povo brasileiro, infelizmente, é um povo assim muito passivo, é um povo muito acomodado. É fácil realmente o cara ele implantar uma ditadura aqui no Brasil. Qualquer politiqueiro desse aí, esse governador, esse vagabundo aqui de São Paulo, esse tal de Doriana, esse saco de merda, aquele ladrão vagabundo lá do Rio de Janeiro, o governador de lá, Witzel, que também é outro vagabundo, e outros prefeitos por aí. Eles deixaram claro que é fácil implantar uma ditadura aqui no Brasil. O povo é muito acomodado, o povo é muito simples, o povo obedece demais. Aqui no Brasil existe uma coisa que eu já ouvi por aí que me deixa com uma raiva intensa, um ódio intenso, é quando eu escuto algum filho de puta por aí. Ele abre o bico do caralho dele e fica dizendo que como é que ele fala? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Oh, merda do caralho. Se você fala isso, você está dando margem, espaço pro cara vir e montar no pescoço. Porque todo politiqueiro aqui no Brasil, eles têm e na verdade não é uma característica só aqui no Brasil. É uma característica do comunismo, do socialismo, dos vagabundos. Eles têm uma vontade de montar no pescoço das pessoas, de dominar, de subjugar as pessoas. E realmente é fácil por esse motivo implantar-se uma ditadura aqui. E aí você ainda tem a isso um povo submisso, um povo com espírito de ovelha, que aceita, que concorda e às vezes acha até legal, acha bacana aquele politiqueiro tá lá dando ordem pra ele, mandando ele se fuder e se lascar e tal. Aí o cara vai lá dar uma migalha pro cara, dar um saco de cimento, um saquinho de arroz, uma caixinha de leite, e o sujeito já fica feliz da vida. É fácil realmente se implantar uma ditadura aqui no Brasil. E a única coisa que realmente pode evitar isso é ter-se armas. Porque a armas, ela é intimidatória. O cara não vai em cima de você se você tiver com arma. Ele só vai porque ele tem a certeza que você não tem arma. Todo vagabundo, ditador, tirano, a história mostra isso sem a menor margem de dúvida. Quando ele quer implantar uma ditadura, quando ele quer implantar uma tirania, uma das primeiras coisas que eles fazem é: vamos desarmar as pessoas. Por quê? Porque o cara sabe que com arma ninguém vai ser facilmente dominado. Você pode até tentar dominar, mas que você vai ter que lutar, vai ter que suar, e de repente você vai até ter que ir pro inferno junto com o cara, porque ele está armado. Agora, sem arma é fácil fazer o domínio. Então todo vagabundo, aqui no Brasil aconteceu isso, na Alemanha nazista aconteceu isso,
Na Venezuela aconteceu isso, na China e todos os países onde foi implantado ditadura, tirania. O primeiro passo foi esse: vamos tirar o poder de arma das pessoas. Ou melhor, poder de arma não, o poder de defesa. Vamos deixar o cara sem recurso. O primeiro passo foi esse, porque a partir daí você pode dominar o cara. Dias atrás eu estive vendo um vídeo aqui no Brasil. Aconteceu o seguinte: esse ladrão aqui, ó, esse vagabundo que você está vendo aqui na imagem, o nome dele é o tal de Zé Guimarães, mas na verdade ele é conhecido como Cuecão de Couro. Isso aí é um vagabundo, é um ladrão, é um canalha, é um bandido. Esse cara estava dentro de um avião e teve um passageiro, um rapaz, que viu ele e foi lá e confrontou ele. Chamou ele de ladrão, de vagabundo, de bandido. Mas os outros passageiros que estavam ali no avião, o que é que eles fizeram? Ficaram todo mundo lá inerte, passivo. Típico do espírito brasileiro, o espírito ovelhão lá. Largado lá, uma covardia, e só um rapaz teve a coragem de confrontar esse cuecão de couro, esse ladrão desgraçado, vagabundo, bandido. Você acha que aquele vagabundo, se ele quisesse ali no avião, ele não dominava todo mundo? É claro que ele dominaria. Ele ia dizer: não, eu sou deputado, eu sou isso e tal, eu sou não sei o que lá, e pá, porque isso e aquilo, e todo mundo ia ficar lá. Entendeu? Então realmente o presidente está coberto de razão. É fácil se implantar uma ditadura aqui no Brasil. O povo é muito, não, sabe o que é? Obedece, manda quem pode, obedece, tem juízo. O cara é grandalhão, o cara é um pistolão, o cara é o chefão. O brasileiro tem muito isso, cara. E essa porra desse espírito desgraçado de ovelha, filho de puta, isso daí é foda. O politiqueiro sacana, vagabundo, bandido, explora muito isso em favor dele e contra nós, o povo. A terceira parte da nossa consideração de hoje. Nessa parte daqui, nós vamos ver também o vídeo, certo? Deixa eu ver aqui. Assim, nessa parte, o presidente, ele fala a respeito das bandeiras que são o norte do governo dele. Vamos ver o que o presidente falou. Eu volto em seguida para fazer as considerações. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar está no governo errado. Espere para 22, né? O seu Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? Nesta parte daqui, o presidente, ele foi claro. Ele se dirigiu um pouco à ministra Damares e, de um modo geral, a todos ali presentes, e deixou claro quais são as bandeiras que norteiam o governo dele. Liberdade de expressão, liberdade de um modo geral, livre comércio, religião. Se a pessoa não seguir esses mantras, essas regras, está fora do governo dele. Veja, aqui no Brasil existem alguns jumentos, alguns jegues, que vez por outra eles abrem o bico e dizem o seguinte, que esquerda e direita é a mesma coisa. Acredite se você quiser. Esquerda e direita é tudo a mesma coisa.
É a segunda frase que eu mais detesto, junto com a que eu falei antes, aquela porcaria de mana quem pode. Eu nem gosto de pensar naquela porcaria. Aí aparece um jumento e fica dizendo assim, não, esquerda e direita é a mesma coisa. Meu camarada, esquerda e direita são duas forças completamente antagônicas, quer dizer, forças contrárias. Elas jamais vão se unir, elas estão em constante choque. Tudo aquilo que a direita prega, a verdadeira direita prega, defende, é em completa oposição ao que a esquerda prega e defende. A direita defende livre comércio, liberdade de expressão, religião. A esquerda é a favor de censura. A esquerda, ela gosta de um Estado gigantesco, aquele Estado pesado, anacrônico, onde tem a figura lá, o vagabundo lá, o tal pai de pobre, né? Vocês lembram de Getúlio Vargas, que dizia que era o tal de pai de pobre? Getúlio Vargas, um vagabundo. Lula, pai de pobre, outro vagabundo. Na verdade, a gente nem sabe como ele é essa coisa de pai de pobre, porque ele disse que tinha tirado bilhões de brasileiros da pobreza e agora ele se coloca às vezes como pai de pobre. Vai saber. Então ela é isso, ela é a esquerda também, ela é contra armas, ela é contra a religião. Se você for observar os países por aí, os comunistas, vagabundos, socialistas, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar o chamado culto de personalidade. Se você for, por exemplo, na Coreia do Norte, você vai ver lá um cartaz enorme, gigantesco, lá com a figura lá, o pai, o avô do vagabundo lá, o tal pastel de frango, aquele tal de King Kong, Will. Vai ver lá a foto do cara bem grande, o povo ir lá e adorar aquele cara. Não tem religião lá, não tem igreja lá. Na China é a mesma coisa. Em Cuba existe o culto lá, aquele vagabundo Fidel Castro, que já morreu, ainda bem que já morreu e está lá no inferno, e que se exploda lá no inferno. Se você for ver em outros países por aí comunistas e tudo, é a mesma coisa. Cultua-se a personalidade, o tal do líder, o tal do herói, o tal do pai da pátria. Não existe igreja, não existe religião, não existe nada. Na verdade, não é que não existe, é terminantemente proibido. Se o cara quiser exercer uma religião, frequentar uma igreja nesses países, ele está correndo o risco de ser preso e executado. Então não tem nada que a direita, aqui ó, direita e aqui esquerda, elas possam ter em comum. Não existe um único ponto, uma vírgula, assim, ó, essa vírgula aqui é em comum esquerda e direita. Não tem. Não tem, não tem e não tem. São forças completamente contrárias, completamente antagônicas. E o presidente, nessa parte aqui, ele deixou claro: essa daqui são as minhas bandeiras, as minhas diretrizes, e nós temos que trabalhar em cima disso aqui. Quem não quiser, está fora. Ele foi muito claro, então, nesse respeito. E daí, mais uma vez, ele enfatizou a questão das armas como um instrumento para garantir segurança e liberdade. Para garantir, para ter a certeza que nenhum vagabundo, nenhum canalha, nenhum bandido, porque existe assim aos milhares loucos para implantar uma tirania, uma ditadura aqui no país. Aí ele enfatizou novamente a questão das armas. Ok? Essa aqui então é a primeira parte. Eu analisei esses três aspectos: informação e família, ditadura, liberdade, e agora as bandeiras que norteiam o governo dele. Na segunda parte, que vai ser o próximo vídeo, eu vou então tratar de mais dois assuntos que vai fechar aqui esse tema reunião ministerial. Está bem?
aqui eu estou encerrando o nosso vídeo. Eu quero pedir a você gentilmente que você, por favor, dê o seu gostei, dá uma força. Como eu dizia, dá um gostei, por favor, se inscreva, se possível compartilhe, certo? Dá uma força para que o nosso vídeo alcance mais pessoas, que o nosso canal possa crescer um pouco mais, está bem? Muitíssimo obrigado, excelente dia para você, excelente semana para você. Hoje é segunda-feira, ótima semana de trabalho. Até mais.